RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso segundo tema de análise, nesta última semana, o presidente da ADI, o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, fez uma declaração, ou melhor, o próprio partido divulgou na sua página nas redes sociais uma declaração de Patrício Trovoada às militantes no partido, numa reunião, ao que dá a perceber, dirigida online, e em que Patrício Trovoada falou sobre vários assuntos que têm marcado a atualidade política nos últimos tempos. Falou do caso de 25 de novembro, revelando mais alguns detalhes que até então eram desconhecidos, e falou também sobre o contrato entre o governo e a Tesla STP, que também tem estado envolvido em polêmica nos últimos tempos. Vamos passar à análise. Eu proporia esta análise nestas duas vertentes. Não sei se concordam, mas deixo ao vosso critério. Arcemir dos Prazeres, começo consigo. O presidente da ADI, Patrício Trovoada, falou novamente do caso 25 de novembro, desvalorizando o relatório da SIAC, chamando a atenção para os relatórios de inquéritos feitos pelo Ministério Público, com a ajuda da Polícia Judiciária de Portugal. Patrício Trovoada citou o nome, acusando diretamente o ex-presidente da Assembleia, Delfim Neves, de ser o autor moral dos acontecimentos de 25 de novembro. Revelou vários nomes de dirigentes políticos que, segundo ele, estiveram na sua casa na noite dos acontecimentos de 25 de novembro, e garantiu que a Patrício Trovoada nunca esteve no quartel militar no dia 25 de novembro, nem na noite, nem naquela manhã, tecendo também críticas ao presidente da República pela forma como teria se referido a ele relativamente à questão de ter estado, de fato, de treino naquela manhã de 25 de novembro, quando fez o comunicado à nação sobre o ponto de situação relativamente ao 25 de novembro. Sobre este ponto em particular, como é que viu para estas declarações? Que análise faz? Se o partido não tivesse tornado público esse pronunciamento do seu presidente aos seus militantes distritais, eu nem sequer me pronunciaria sobre isso. Agora, se o ADI pôs isso publicamente, eu tinha que fazer as análises do conteúdo do pronunciamento e tecer aqui as minhas considerações. E é nessa base que eu vou fazer. Eu só posso compreender que o teor do pronunciamento se fez da maneira que se fez, porque o presidente do partido estava a falar para os seus militantes. Ponto final. E queria, como sempre é, que os seus militantes acreditassem no que ele estava a dizer. Ponto final. Porque mais ninguém de sã consciência livre pode acreditar naquilo que o presidente do partido disse, para que nós, publicamente, pudéssemos ter a versão dos fatos. Por várias razões. E então aqui vou segmentar as coisas. Vou começar pelo 25 de novembro. Ora, o ex-primeiro-ministro e presidente do ADI, ainda presidente do ADI,
teve tempo de sobra para dar as explicações a nós, terráqueos, em Santo Tomé e Príncipe, dessa sua versão, enquanto deteve o poder com toda a amplitude possível. E nunca o fez. E nunca o fez, nos termos em que fez anteontem, não sei quando é que isso foi registrado, aos seus correligionários. Portanto, se quando ele teve todo o poder, ele não teve esse tipo de acusações, como é que agora, quase 2 anos e meio depois, ele vem com detalhes tão insinuosos e de maneira contundente afirmar que quem esteve na origem do que ele continua a chamar de tentativa de golpe de Estado era o cidadão Delfim Santiago das Neves. Como é que alguém pode ter um tipo de discurso desses para os seus militantes? Eu só posso compreender que é para fazer convencer os seus militantes quando ele se refere a um relatório, que é o relatório da CAC, em que quando não consta, quando é para dizer que nesse relatório não consta o nome de Patrício Trovoada, é muito bom. Mas quando o relatório diz inequivocamente que não há indícios no relatório ou na estrutura, nas análises que fizeram, que indicam que houve uma tentativa de golpe de Estado, ele não se refere a isso, ele continua firme e na sua razão, na sua maneira de ver as coisas, de que sim, houve uma tentativa de golpe de Estado. E agora, pasme-se mais. Agora, ele já diz que a tentativa de golpe de Estado era contra ele, Patrício Trovoada. Portanto, já não era mais contra o Estado, era contra ele. Por isso é que ele põe toda a gente fora que não seja o Patrício como eventuais pessoas que tivessem aliados ao Delfim Neves, que tentou o golpe de Estado. Senão, não tinha por que falar do Presidente da República, que o Presidente da República disse que ele estava de terreno quando ele estava de fato. Para que tocar nessa análise o nome do Presidente da República? É porque ele quis colar, de alguma forma, o nome do Presidente da República, as pessoas que estavam envolvidas, eventualmente, a dar um golpe de Estado ao senhor Patrício Trovoada. Para além disso, o relatório que o senhor ex-primeiro-ministro e presidente ainda do ADI se referiu como sendo mais lógico e que todos nós, os eventuais intelectuais brutos, não conseguem perceber que lá está muito claramente a indicar o que é que aconteceu e a inculpar, segundo ele, Delfim Neves, ele vai para além daquilo do relatório, que ele diz que ele aceita, ele vai para além do relatório e dos investigadores que ele dizem que são os mais inteligentes, que têm até instrumentos como do DNA para fazer provar isso, quando essa mesma gente inibiu o senhor Delfim Neves de qualquer responsabilidade nesse ato. Portanto, vê-se aí que apenas foi uma manipulação política que o ainda presidente do ADI quis passar para os seus militantes numa tentativa de manter politicamente, e eu tenho que aceitar isso, é um instrumento político que ele encontrou para manter ainda dentro das suas fileiras alguns militantes que provavelmente podiam estar escapando, e ele disse isso, que ele até ficava contente por saber que havia alguns que tinham ido, mas que já tinham regressado. Portanto, para ele poder segurá-los no seu seio político, ele precisa, obviamente, de argumentos que os façam reter. Nada melhor que vir com narrativas que possam fazer com que essa gente acredite no que ele está a dizer ser verdade, quando a grande maioria da população está confrontada com aquilo com que ele receia, que é de se designar que a letra Q, K, dito pelo vice, naquela altura, chefe de Estado-Major, hoje o capitão do mar e guerra, ser Patrício Trovoada. Portanto, a grande maioria da população presume-se que esse tal K seja o Patrício Trovoada. Portanto, ele quer se eximir disso e tem consciência de que isso está fragmentado, está pigmentado nas narrativas ou na consciência da maioria dos santomenses, e por isso ele tem-se que livrar disso. Muito por quê? Por causa dos próximos atos eleitorais que aparecem. Ele precisa ter
Rapaz, eu estou a fazer uma análise política da situação, eu sou um comentador, não sou um partidário. Portanto, ele está a fazer uma relação entre os próximos atos eleitorais, os eventuais interesses do ADI que podem fazer com que o ADI tenha um score muito negativo nas próximas eleições, fazendo crer aos atuais militantes que ainda estão sob o jugo do atual presidente que há necessidade de se convencerem na narrativa que ele agora apresenta, sob pena de o ADI perder as próximas eleições. E isso é uma tática extremamente falível. Quando você faz alertar o teu eleitorado, o teu militante, que atenção, o que uma parte do ADI, dos dirigentes do ADI está a fazer agora, pode fazer com que nós todos percamos o poder, isso é extremamente... Isso é um catalisador para moralizar as tropas. Ele fez bem nesse discurso. Agora, isso era um discurso para internamente. Mas quando eles próprios põem para fora, para a análise nossa, de todos nós, de comentadores como nós, ele tem que ouvir isso. Que a narrativa que ele está a fazer é uma narrativa apenas construída para militantes, mas que não convence mais ninguém. Só conversa aquela gente, aquele núcleo que está ali. Portanto, isso Arzimeiro dos Prazeres, até aqui penso que o que se sabia das declarações também já feitas era que naquela noite Patrício Trovoada teria estado com a presidente da Assembleia Nacional, vice-presidente, nesse caso, do partido, mas nestas declarações veio revelar que esteve, no fundo, toda a direção da ADI reunida na casa de Patrício Trovoada enquanto decorria esta situação no quartel militar. Como é que viu, como é que analisa ou correlaciona estes dois factos? Isso é um caso novo e um elemento extremamente importante nas nossas análises. É que só essa gente que foi nomeada pode agora, se tiverem coragem, dizer se estiverem presentes ou não. Porque o que o presidente do partido ADI quis fazer agora é demonstrar a todos os outros, e reparem bem o que eu estou a falar, é alguém que está a falar para uma franja importante da sua militância que estava um pouco desavinda, e ele quer fazer-los vir. Então ele está a dizer a eles que, vejam só, todos nós dirigentes estávamos lá nessa casa, e parece que era a casa dele, eu não fiquei meio a saber se era a casa dele ou se era a casa dele. Na casa dele. Portanto, todo mundo estava lá naquela noite a fazer o quê? Ele não disse. Porque, normalmente, se fosse para estar até 6 da manhã, se aquilo começou à meia-noite, se a coisa começou à meia-noite, ele foi advertido, segundo ele, que os ataques começaram à meia-noite, ao menos que ele tenha telefonado para toda a gente, vocês são dirigentes, venham todos cá para a minha casa, porque aqui, pelo menos, estamos em segurança. Ao menos que tenha sido isso. Agora, se não for isso, fica meio incompreensível como é que toda essa cúpula de dirigentes estava na casa dele às 9 horas da noite, daquela fatídica noite. A fazer o quê? Comissão política, comissão permanente da comissão política, apenas gente da sua confiança. E parece-me, se não estou no erro, que ele aventou nomes de pessoas que hoje pertencem ao governo atual e que parece, à luz do que nós todos ouvimos e analisamos, são desavindos em relação à liderança do Patrício Trovoada. Portanto, o que quer dizer que ele deu esses inputs mais aos militantes para fazer-los convencer que, atenção, todos nós estávamos na minha casa. Portanto, não há qualquer hipótese de me ligar a mim, eu não posso ser a letra K, de maneira nenhuma, eu não posso ser o K, porque eu estava na minha casa com todos esses, e todos esses podem ser meus testemunhas. Ora, a partir de agora que essa declaração é pública, o Ministério Público tem que chamar toda essa gente. O Ministério Público tem que ouvir todo mundo que estava na casa do senhor Patrício Trovoada nessa noite, para ouvir, confirmar, afinal, o que é que vocês estavam lá a fazer, como é que a coisa foi. Só essa gente pode testemunhar. Se o Patrício disse que tiveram até 6 da manhã. Pelo menos até 6 da manhã, todo mundo tem que dizer se o senhor Patrício Trovoada esteve interruptamente até 6 da manhã com eles. Porque o que se diz aqui fora é que ele teria saído e ido para o quartel. Tanto é que ele disse, eu não fui para o quartel nenhum, se eu estava cá. E foi a primeira vez que ele negou categoricamente, porque quando ele esteve na RTP África, e a jornalista perguntou-lhe isso e ele não soube dizer. Ele disse, não sei, talvez. Portanto,
Dessa vez ele foi categórico, não estive, porque estive até 6 da manhã com fulanos tais. Se for reabrir agora o processo, ou se o novo procurador reencaminhar isto para outras, para coisas mais sólidas que vêm eventualmente entrar no julgamento, tem-se que abrir espaço para se ouvir mais pessoas. Obrigado, Arzimir. Já voltamos assim para ver as declarações de Patrício Trovoada relativamente à Tesla STP. Carlos Semedo, como é que analisa estas declarações do presidente da ADI e ex-primeiro-ministro sobre os acontecimentos de 25 de novembro? Obrigado, Josimar. Analiso com grandes preocupações, muito apreensivamente. Concordo com aquilo que o Arzimiro disse, na análise que Arzimiro fez, e vou um pouco mais além, doutor Arzimiro. Esta estratégia de Patrício tem finalidades várias. Não é só aquilo que as pessoas pensam que eu vou tirar o meu corpo porque está a ser demasiada pressão. Até pode ser por aí. Patrício quis claramente comprometer o Presidente da República na afirmação que faz. E Patrício quis claramente comprometer Américo Ramos. Pela primeira vez, nestes últimos 3 anos quase, 2 anos e 6 meses, nós sabemos que uma das altas figuras do partido é o atual primeiro-ministro e que esteve na casa de Patrício Trovoada. Se é para servir de alibi a Patrício, é uma coisa. Mas, como diz Arzimiro, estas pessoas têm de todas ser chamadas agora porque foram nomeadas para virem explicar e, sobretudo, com a alta responsabilidade de um atual primeiro-ministro. Mas o que me parece, doutor Arzimiro dos Prazeres, é que reforça a minha convicção da manipulação de Patrício. Eu vou já explicar em poucas linhas. Não é só pelo facto, doutor Arzimiro, ter chamado, e eu também já disse isso num dos meus diretos, Patrício Trovoada nunca se prontificou a esclarecer o que quer que seja. Patrício Trovoada já tinha há mais de 1 ano, venham cá desmentir o que quiserem desmentir, o relatório da SEAC. E Patrício Trovoada, como diz Arzimiro muito bem, enquanto primeiro-ministro, munido de todos os poderes constitucionais, nunca foi à Assembleia Nacional, onde devia ter ido dar uma explicação. Portanto, nisto se revela, Arzimiro dos Prazeres, a estratégia stalinista de Patrício no golpe de Estado. Eu estou aqui há 15 dias. Eu não tenho nada a ver com isto. Vocês acham que uma pessoa que ganha a maioria absoluta há 15 dias e ia fomentar um golpe de Estado para quê? Pois, aí é que está a verdade e aí é que se descobre a mentira. Precisamente para neutralizar naqueles primeiros dias todas as figuras que o podiam e que ele ainda continua a lançar falsas atuardas e que ele sente como possíveis e eventuais perigos na ideia que ele tem de controlar. Portanto, essa versão, leiam, é o que eu estou farto de dizer às pessoas, leiam, não é nas entrelinhas, leiam o discurso direto de Patrício. Patrício queria e quer e continua a querer fazer o que eu sempre vos disse, não é de agora, dá dezenas de anos. Já falamos nisso na própria RSTP. Patrício vem invocar leis que ele falsamente cria, vem invocar argumentos jurídicos para destruir os legítimos argumentos jurídicos existentes e pré-existentes, para, com base nisso, dizer eu fiz cumprir a lei. Vê-se o caso da Tesla, vê-se o caso da SafeBond e vê-se o caso dos militares, na qual Patrício estava vocacionado para esvaziar as competências do Conselho Superior de Defesa e do próprio Presidente da República, que era comandante em chefe. Portanto, meu caro Arzimiro, Josimar e senhores ouvintes, eu leio com muita clareza e com muita preocupação as declarações de Patrício. E não creio que elas foram vazadas por qualquer traidor do ADI. Elas foram vazadas de propósito. Não creiam vocês que Patrício, que controla aquela cambada de patribufos soldados da internet, eu sei o que estou a dizer, alguma vez iria permitir, sem sancionar de uma forma definitiva, que qualquer coisa saísse. Aquilo saiu porque Patrício quis que saísse para causar um efeito terrível, que é, efetivamente, vir desmerecer o relatório da SEAC, que ele já tem nas suas mãos, autorresponsabilizar, que é o que Patrício sempre fez. Em segundo lugar, trazer
e de uma forma gravíssima a figura do atual primeiro-ministro para lhe dizer duas coisas. Ou estás sobre a minha pata, ou não penses que tu és leão. Estás a fazer de gato. É isso que Patrício pega na entrevista dele. Portanto, essa é a minha interpretação. Somos analistas, eu estou a analisar friamente do lado de fora. Portanto, Josimar, esta declaração é gravíssima, porque, primeiro, Patrício volta na tese do branqueamento do golpe de Estado, que ele causou desde o início. Arsemiro, nota outra coisa no discurso de Patrício que eu ouvi 3 e 4 vezes com muita atenção. Eu vim falar à nação para acalmar a nação. E porquê é que ele veio acalmar a nação? Porque eu sou o responsável político. Eu sou o indivíduo que sou, como tem o Ministro da Defesa, compete-me a mim, leia, está lá nas palavras dele, compete-me a mim dirigir a política de defesa nacional. Portanto, ele está a assumir a responsabilidade. Só quem não quer ler isso são os militantes mais cegos do ADI. Mas eu não sou, apesar de não ver muito bem, mas vejo muito mais longe. Portanto, Josimar Afonso, esta declaração de Patrício, conjugado com o facto de Patrício ir ao rei da Arábia Saudita, à rainha da Conchinchina, mostrar-se aquilo que ele nunca se mostrou antes. Falar do indivíduo do Banco Mundial, que está a querer financiar São Tomé e Príncipe numa coisa que vai ser escandalosa, que é a questão, eu pus, são outros assuntos, não é? A questão da energia, qualquer coisa que vocês dizem, elétrica ou não sei quanto. Bom, pegando na primeira e única, até agora, direto de Patrício, que vem dizer, eu não quero ser julgado nas redes do Facebook, alguns mentirosos e falsos falam contra mim que eu nunca liguei a isso, nas redes dos Facebooks, mas o que é que Patrício está a fazer agora? Usar precisamente a rede do Facebook para vir, efetivamente, propalar aquilo que escandalosamente Patrício fez na governação do nosso país. Não sou a Carlos Semedo só que falou, não é do homem Patrício, mas isso já houve alguém que está a publicar coisa, começam a seguir coisa. É do primeiro-ministro Patrício Trovoada, que foi Josimar, o indivíduo altamente perigoso. Eu chamei, sim, a única ofensa que eu fiz até agora a Patrício é chamar Le Petit Bongo. E é mesmo um petit bongo, no verdadeiro sentido da palavra. Patrício é a pior coisa que aconteceu a São Tomé e Príncipe, porque Patrício não faz como Jorge Bom Jesus fez, como Osvaldo Abreu fez, ou como Osvaldo Alvaz fez, ou como Delfim Baix. Patrício faz por ódio aos São Tomenses. E Patrício está a incitar ao ódio. Arsemiro Bano, não é só o facto de ele falar para os militantes dele. Aí ele pode dizer o que quiser. Patrício está, e você sabe tão bem como eu, Arsemiro, e Liberato e Josimar, o que é que essa agressividade militante, que o MLSTP teve de uma certa forma, mas não tem, igual à agressividade canina dos elementos do... Portanto, Josimar, é extremamente grave, e eu vejo com muita preocupação, e por isso todos os debates são necessários, porque o Patrício continua a movimentar-se. Patrício quis dar um recado interno, claro. Carlos Villanova, tu não venhas com histórias, vens estar a dizer que estás de fato e gravata, e eu é que estou em fato de treino, eu é que vim defender o país, portanto, eu é que sou o chefe dos militares, o que quer dizer, não fui eu que mandei os militares matar, o que vem dizer, e eu ainda vou-vos esclarecer com os elementos que eu estou a tentar obter agora. Eu lancei um apelo e continuo a lançar, Josimar perdeu mais um minuto para eu lançar o apelo a todos os rapazes que eu publiquei, naquela lista que eu publiquei do relatório da Polícia Judiciária, só bem, para que contem a Josimar, contem a Liberato, contem a Bano, contem a Carlos Semedo, escrevam, ditem, que é para nós fazermos a história do 25 de novembro e, como nós não estamos a conseguir fazê-la internamente, que o Sr. Américo Ramos agora é o responsável, a Sra. Edith Tenju agora é responsável, portanto, o Sr. Presidente da República continua a ser responsável e não continuamos a ter, nem se prefigura que possamos ter, um julgamento sério e honesto dos assassinos do 25 de novembro. Portanto, Arsemiro, Liberato, Josimar, temos que os levar. E eu vou-vos anunciar publicamente o seguinte, nestes últimos 3 anos, eu para terminar já, 3 anos, eu ando à procura de uma pessoa que é uma figura ímpar, de uma mulher de causas. Eu vou falar no nome da senhora, porque a senhora garantiu-me que vai dar todo o apoio para me guiar naquilo que eu quero fazer há 2 anos e não tenho conseguido. Levar-me às instâncias da Comissão dos Direitos Humanos, levar-me ao próprio Guterres, a mim e a quem quiser vir comigo. Eu falo-vos da doutora Ana Gomes, falei com a senhora pessoalmente, e os meus amigos que me ouvem têm o telefone da doutora Ana Gomes e nunca foram capazes de me dar, embora eu tenha pedido.
mas já o tenho, já falei com a senhora, já combinamos a estratégia, já começo a mandar para a senhora todos os elementos que eu recolhi até agora para prepararmos um dossiê e garanto-vos, São Tomenses, o 25 de novembro não vai morrer solteira. Patrícia tem muito mais força do que eu. Patrícia pertence à Liga Árabe. Patrícia é o administrador não executivo dos portos de Dubai. Patrícia tem um poder enorme financeiro que nunca beneficiou o nosso país. Portanto, é muito perigoso. Eu só vos lanço esse alerta e vamos continuar na discussão. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Carlos Semedo. Liberato Muniz, como é que viu também para estas declarações do presidente da ADI e ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada? Eu julgo que um dos pontos mais negativos de 25 de novembro é precisamente as pessoas afetas ao MLSTP, ao PCD, ao BASTA e uma parte interesseira também da sociedade civil quererem dizer forçosamente que é o Patrício Trovoada e os seus que causaram o problema de 25 de novembro, e uma parte de gente do ADI e do PUM, incluindo o próprio Patrício Trovoada, todos os dias quererem afincadamente dizer que quem causou 25 de novembro é precisamente Delfim Neves e os seus correligionários. Então, eu acho que isto é errado. O que nós temos que pensar é que esse problema é grave, esse problema tem que ser resolvido e quem financiou ou quem controlou, quem matou tem que ser obrigatoriamente incluído no rigor da lei. Este é o problema, porque se nós não formos regular a pensar, nós vamos continuar, no meu entender, a dividir São Tomé e Príncipe e a beneficiar interesses de grupos que jogam todos os dias para resolver. Isto por quê? Vamos lá ver. Se a gente do ADI e o próprio Patrício Trovoada diz sempre que com 14 dias de poder eu não precisava de dar golpe de Estado. Então, quem está do lado do Delfim Neves e do MLSTP e do PCD e por aí também pode dizer, se eu tinha o poder comigo, por que eu ia entregar e só esperar depois de 15 dias para dar o golpe? Então, são versões também que podem ser colocadas para que o Ministério Público possa fazer as perguntas mais adequadas e tentar com máxima urgência resolver este problema para o bem de todos nós, os santomenses. Isso porque o que acontece? Quem sempre disse, desde a primeira hora, que havia um relatório internacional, que era da SIAC, que era importante, assim como é importante a investigação do Ministério Público, é o Patrício Trovoada. Quer dizer que ele sempre depositou toda a confiança que o relatório da SIAC também viesse a ajudar a esclarecer todo o problema em São Tomé e Príncipe. O que é que nós vimos? É que, desde que esse relatório preliminar chegou a São Tomé e Príncipe e que o Presidente da República disse que estava à espera do Primeiro-Ministro para analisar, o Primeiro-Ministro na altura, Patrício Trovoada, para analisar esse relatório e depois divulgar, que desde aquela hora esse relatório tem sido escondido. Que desde aquela hora, mesmo o pedido das Nações Unidas não foi correspondida por este governo que é da responsabilidade do Patrício Trovoada na altura, e nem o Presidente da República também se dignou pressionar para que se desse uma resposta. Então, e hoje, o Patrício está a dizer que o mais importante é só o relatório do Ministério Público. Agora veja, como é que as pessoas muitas vezes caem na esparelha total. Se o relatório do Ministério Público é o mais importante, então o Patrício Trovoada deveria saber que o Delfim Neves está ilibado dentro deste processo. Então não há razões nenhumas de ele dizer que o Delfim Neves é um mandante, é que comandou, é que fez tudo. Então ele não confia ou está como igual a outros santomenses que ouviram dizer, mas não leram os dois relatórios do Ministério Público e não sabe que o Delfim Neves foi praticamente libado deste processo, independentemente do processo da venda do terreno, que eu julgo poderá ser um outro processo, uma outra coisa a resolver. Então, eu julgo que o que está a acontecer, no meu entender, é que esse aparecimento do Patrício Trovoada
foi precisamente, como disse o meu amigo e primo Asmir Prazeres, para tentar cativar toda a sua entourage e dizer, meus senhores, eu sou responsável, estou aqui convosco, eu não fiz isso, e depois ele faz algo que eu julgo que aí sim é, no meu entender, violento. É que desde o tempo do Carlos Neves, desde o tempo do Edgar Neves, desde o tempo do Gabriel Costa, desde o tempo de altas figuras, mesmo do Delfim Neves, do ADI, pessoas que estiveram no ADI, que apoiaram o Patrício Trovoada, que estiveram com o Patrício Trovoada, que o Patrício, na hora certa, usa-os e manda-os para o lixo. E eu, quando ouvi o Patrício Trovoada, o primeiro-ministro do 18º governo, falar da forma como falou, do Carlos Villanova, que foi seu ministro, que foi a pessoa que ele apoiou para ser presidente da República, a falar do Américo Ramos, a falar do Garrett, como se fossem praticamente lixos, como se fossem pessoas que não interessam para nada, como se fossem pessoas que não têm valor. Quando são pessoas que, em toda a sintonia política, sempre defendeu o Patrício Trovoada, nunca vieram publicamente um dia dizer que o Patrício Trovoada não vale, que ele não é este para aí fora, mas o Patrício Trovoada, descansadamente, colocou praticamente toda essa gente no zero. Eu pergunto, essa é a palavra de um líder? De alguém que é defendido todos os dias pelos seus? Então, Josemar, o Patrício Trovoada, no meu entender, não é culpado, não é o maior culpado pelas coisas que acontecem dentro do ADI. Os verdadeiros culpados, como eu tenho dito, são os militantes, as pessoas do ADI que não são capazes de confrontar o Patrício e, no momento certo, o Patrício põe-os no seu devido lugar. Como disse o Carlos Semedo, quando o Patrício Trovoada fala dessas pessoas que estiveram com ele naquele dia e durante aquelas horas, ele vai dizer precisamente, meus senhores, afinal de contas eu não estive sozinho. Então, se estão a tentar levar tudo para mim acima, não. Eu estive com mais pessoas. Então, o Asmir Prazeres faz uma pergunta bem certa. Meus senhores, que nós soubemos até hoje, a polícia secreta, os guardas do presidente da República foram buscá-lo porque era perigoso e esconderam-no para que ele não fosse visto. Mas o que o primeiro-ministro da altura está a dizer é que ele esteve descansadamente num sítio, com todos esses elementos, contactou com o Linto Paquete, contactou com o vice-presidente, mandou-o chamar, fez tudo, e no dia seguinte, como se não houvesse nenhuma tentativa de golpe, descansadamente continuou a governar em São Tomé e Príncipe. E disse mais, que naquele dia ele esteve com a segunda figura do país. E também quem a protegeu foi precisamente o primeiro-ministro, que é uma figura mais alta do que o primeiro-ministro. Estava naquele local juntamente com toda a entourage do ADI. Então, eu acho que isto não tem mais salvação. O Ministério Público obrigatoriamente tem que saber o porquê que houve aquela concentração e porquê que, no meu entender, não houve a predestinação da secreta de São Tomé e Príncipe, da guarda presidencial em São Tomé e Príncipe, de tentar defender o Patrício Trovoada e tirá-lo de lá para um outro sítio. E ninguém soube que em São Tomé e Príncipe houve deslocação de militares para ir para aquela casa. Porque aquela zona é uma zona onde toda a gente conhece, toda a gente sabe as movimentações. Eu julgo que hoje, mais do que nunca, este caso de 25 de novembro tem que ser resolvido. Mas eu peço às pessoas em São Tomé e Príncipe, esse facto de nós termos filhos para criar não faz com que nós possamos ser todos os dias bajuladores. Nós estamos a criar um país em que nós temos medo de tudo, que nós não fazemos nada para sacapulirmos, como se diz. Então, eu começo a acreditar que talvez a independência nossa tenha sido um grande erro. Porque se foi a independência para nós continuarmos bajuladores,
para nós continuarmos com medo de tudo, para nós continuarmos a apoiar pessoas que nos maltratam, para nós continuarmos a apoiar pessoas que resolvem os seus problemas e não nos ajudam a crescer e a dar o salto, então a independência foi, sinceramente, um muito, muito grande erro. Eu julgo que é aí onde nós temos que nos concentrar, é aí que nós temos que apelar. E escuta mais outra coisa, Josemar, é que se nós tínhamos uma esperança, que é do Ministério Público, que é dos tribunais, que mesmo não funcionando, se fosse algo que nós acreditamos que um dia irá funcionar, veja só que no encontro do Patrício Trovoada com a sua Comissão Política e Nacional, ele faz desacreditar novamente tudo aquilo que é a estrutura judicial. Então, eu acho que, ao fazer desacreditar, está a dizer às tantas que mesmo qualquer conclusão que vocês cheguem, que não seja aquela que eu tenho dado, porque eu sempre vos disse aquilo que é, ela não vale. Isto é, querer condicionar de uma forma grotesca e brutal toda a estrutura judicial, e isto não é de hoje, meus amigos. Isto tem sido de sempre, independentemente de ser o Patrício Trovoada ou de ser um outro governo. E o que é que nos realça? É que se uma estrutura judicial foi capaz de prender o Américo Ramos, que é hoje o primeiro-ministro, foi capaz de prender o Carlos Villanova sem nenhuma justificação plausível, então tudo é possível. Então, se os nossos responsáveis não dizerem não, que isso vai mudar, eu julgo que nós não temos caminho para dar o salto. Obrigado, Liberato, por esta análise. Arzemiro, 30 segundos para avançarmos para outro tema. Vocês, há uma coisa interessante nesse discurso, nesse pronunciamento do Patrício Trovoada. Ele revelou que, afinal, o Tribunal Constitucional é um tribunal que vive à mercê de quem está no poder. Ele disse claramente. Agora, essa gente, antigamente, quando estava comigo, fazia as coisas. Agora, porque já estão do outro lado, já estão a fazer só o que os outros estão a mandar. Quer dizer, como se o Tribunal Constitucional fosse uma estrutura que só depende de quem está no poder. Incrível. Obrigado, Arzemiro. Vamos continuar consigo, vendo a outra parte desta comunicação de Patrício Trovoada relativamente ao contrato entre o governo, o seu governo que assinou, e a Tesla STP para a produção energética. Veio Patrício Trovoada defender este contrato, a sua legalidade, e também sublinhando que foi assinado de acordo com a lei aprovada pela Assembleia Nacional, que foi um processo discutido num comitê de pilotagem que o então governo, presidido por ele, criou, com participação de vários responsáveis na altura, alguns que hoje continuam no poder, o atual ministro das Finanças, o próprio atual primeiro-ministro na altura, enquanto governador do Banco Central, o atual diretor da EMAI, todos eles, segundo Patrício Trovoada, tinham conhecimento do contrato que foi apresentado nestas reuniões, mas nada disseram sobre os alegados erros ou as cláusulas negativas que existem no mesmo. Isto contrariando um pouco aquilo que o Arzemiro vem dizendo de que quase ninguém tinha acesso ao tal contrato. Como é que vê para estas declarações? Exatamente. Contrariando tudo que eu venho dizendo até então. Eu fiquei espantado. Foi isso. São duas coisas que saltou-me à vista nesse pronunciamento. Por isso, mais uma vez, eu digo que ele estava falando para a sua militância. Nunca o Patrício falaria de termos em que falou para o público. Para o público. Essa forma de falar era para regimentar a militância. Por quê? Porque é gravíssimo o que ele disse. Se realmente o atual primeiro-ministro tem conhecimento do teor, se o próprio ministro, que na altura era negócios estrangeiros, e teve conhecimento disso, e depois vem dizer que o contrato era lesivo ao Estado, quando podia ter dito lá naquela altura, então agora que a coisa tem um caráter muito maior. Agora mesmo é que isso tem que ser extremamente explicado pelas autoridades. Primeiro, porque o teor desse processamento passou a ser de detenção pública, o governo tem que
de se pronunciar, porque o ex-primeiro-ministro atacou claramente o ministro do Estado de Economia e Finanças e o primeiro-ministro, dizendo que eles tinham conhecimento disso. Outra coisa que me saltou à vista é que o doutor Patrício Trovoada deixou, por entre linhas, para quem não analisa bem as coisas, para mim, que ele, sim, é defensor da Tesla. O senhor defendeu com unhas e dentes a Tesla. Parecia que ele era um funcionário da Tesla, defendendo a Tesla. Não a necessidade pública que ele tinha de fazer um contrato com uma entidade privada, porque realmente estávamos numa situação de agonia em termos de energia. Até aí compreendo. Mas defender a Tesla ao ponto de contrariar o diretor da EMAI, a dizer que aquilo que ele dizia, que só são 2 milhões, não eram só 2 milhões. É muito mais do que isso. É como se você estivesse a fazer a defesa do teu bolso. É como se estivesse a fazer a defesa do teu bolso. Não será também alguma coerência, porque ele alega as cláusulas do contrato que previam o fornecimento dos 10 megas. Aliás, o próprio Artzemiro disse na semana passada que isto está no contrato, que o Estado se comprometeu em pagar pelos 10 megas instalados. Não é isso que vem o Patrício sublinhar? Mas isso disse de forma com sentido do Estado, ainda mais de quem mandou ou assinou o documento. Eu tenho que dizer assim, como eu disse daquela vez, infelizmente, o que eles cobraram é o que está no contrato. Agora, eu não posso chamar a outra pessoa que fez as contas a dizer que o que deve é esse montante. Quem tem que fazer isso, quem tem que dizer isso, são os senhores do Tesla. Eles, em círculo próprio, como agora já está a acontecer, já estão a discutir, eles têm que dizer ao senhor, primeiro-ministro atual, Américo Ramos, atenção, o vosso diretor disse uma coisa errada, não são 2 milhões, não. São tanto. Aliás, eu já disse outra vez que nós temos, na minha opinião, temos que pagar tudo o que devemos à Tesla. São 17 milhões, temos que fazer tudo, nem que façamos isso em 4, 5 orçamentos, mas temos que pagar a Tesla o que devemos, porque é uma instituição privada, e uma instituição privada vem na perspectiva de lucros. Agora, não pode ser um agente do Estado, muito menos o ex-responsável por assinatura, é que vem tomar a paternidade dos ganhos do setor privado. Não pode ser. Eticamente. Pergunto novamente, Artzemiro, não é ser justo e ser coerente fazer isso? Não acho. Eu estou a dizer a maneira como se deve ser feito. O que ele devia ter dito era, meus senhores, que se encontram formas de se cumprir o contrato. E depois arranjemos outra forma de como revermos isso. Mas temos que cumprir o contrato. Não tomar a defesa. Tem que ver a forma. A mulher do César não pode ser só séria, ela tem que parecer séria. E a gente tem que ler nas entrelinhas como as pessoas dizem a coisa. Portanto, a maneira como ele se referiu é como se aquele estivesse a doer. Doía-lhe o facto do Raul Cravide ter dito a forma como falou, que eram só 2 milhões. Que era muito mais do que isso. Isso quem tem que dizer é a Tesla. E em fórum próprio. E eu defendo, sim, se não são 2 milhões, são 10, são 17 milhões, que paguemos. Paguemos, mas depois nos livremos desse cancro. Porque se a renegociação que está-se a fazer não for nas vias de se mergulhar no futuro as consequências gravosas do contrato, então não vale a pena estar a renegociar nada. É ficar tudo na mesma. Porque a renegociação que temos que fazer é no sentido de limar ou de extirpar todas as cláusulas lesivas ao Estado. E voltamos para uma coisa normal, daquilo que normalmente se faz. Você vende-me, eu compro-te e acabou, e mais nada. E se for ainda um contrato PPP, durante algum tempo, depois isso passa a ser da minha propriedade, da propriedade do Estado. Portanto, é assim que deve ser feito. Portanto, é uma situação, mas aí, repito, esse tipo de alocação é feito para militantes. Provavelmente eu, se eu estivesse a falar, quando eu ainda fazia política pelo PCD, se eu estivesse a falar isso para os militantes, eu faria dessa forma, porque eu quero regimentar politicamente aqueles que estão desavindos. Vocês têm que pôr o contexto dessas declarações do Patrício. É uma declaração feita no seio, internamente, para um futuro muito próximo, um futuro eleitoral muito próximo que vocês vinham. É nesses termos em que vocês têm que analisar isso. Obrigado, Artzemiro. Carlos Semedo, como é que viu também
estas declarações de Patrício Trovoada e estas revelações que que deu, particularmente sobre as pessoas que estiveram envolvidas desde a fase negocial e contratual deste acordo com a Tesla para o setor da energia? Vejo com grande alegria e satisfação. Pode ser contraditório o que eu estou a dizer. E digo com grande alegria e satisfação porque demonstra Josimar Afonso aquilo que de facto Patrício dispunha, fazia e desfazia. Bom, Patrício Trovoada, na sequência da declaração que ele fez, você separou, na sequência da declaração sobre o 25 de novembro, vem fazer afirmações extremamente graves e que comprometem grande parte da estrutura governativa atual. Porque Patrício Trovoada vem dizer, não só aos seus militantes, mas a São Tomé e Príncipe, a EMIC também ouviu, que há figuras altamente responsáveis do Estado e que subscreveram cláusulas de um contrato, eu já lá vou à tese do Arsemiro, cláusulas estas que todos estamos de acordo em concluir que são extremamente lesivas e graves para o Estado de São Tomé e Príncipe. Todas as pessoas que ele mencionou, eu não conhecia isso, como tendo tido participação naquela tal comissão, ou comitê, ou grupo, na qual o governador do Banco Central, atual primeiro-ministro, na qual ministros dos negócios estrangeiros, ministros das infraestruturas, o próprio primeiro-ministro, ele está a meter no barco, vocês percebam isso, a corresponsabilização internacional e interna de todas essas pessoas. É mais uma manobra típica de Patrícia, que é típica. Patrícia aprendeu isso com os São Tomenses. Culpa na Sadibofa, culpa na Sadigligufa. Não é? Portanto, a culpa não é da panela. Mas por que que o Carlos Cimério caracteriza isso como manobra? Está a dizer que o Patrício estará a mentir? Essas pessoas não teriam participado nestas reuniões? Não. Do conhecimento? Deixe-me continuar a explicar, sim. Patrício não está a mentir, Patrício está a falar a verdade. Patrício está perfeitamente convencido de que, efetivamente, ele não vai morrer sozinho. A culpa tem que ser de todos e dos atuais. É isso que eu estou a querer dizer, porque Patrício sabe perfeitamente o que fez. Essa ideia, Josimar, de dizer, epá, eu não estive lá, eu não sei do que se trata, é falsa, isso é que é falso. Ora, o contrato, Josimar, contrariamente ao que diz Arsemiro dos Prazeres, o contrato não tem que ser cumprido. Não deve ser cumprido. E meu querido Bam, veja o seguinte, por que é que se defende que o contrato Tesla, ruinoso para São Tomé, tem que ser cumprido, porque há um parceiro privado e foram cláusulas subscritas, quando o contrato da SafeBond, precisamente contrário, não tem que ser cumprido, não tem que se pagar. Vocês estão a ver a contradição? Bom, vamos lá pegar no Tesla e deixar a SafeBond de lado. Josimar, o contrato contém cláusulas leoninas, isto é, cláusulas nulas. Não se pode consagrar num contrato. Ai, Jesus, eu já vos disse, vejam, a lei das parcerias público-privadas está publicado. Josimar, eu chamei a atenção, vejam a lei da contratação pública de São Tomé e Príncipe. Vejam a lei do Tribunal de Contas e chamam-se a atenção para o seguinte, leram-me este contrato e vou continuar a lê-lo para produzir o meu parecer. O contrato, Josimar, foi assinado com o grupo FB, 3 meses antes da aprovação da lei, que você já disse aqui, a Milton já falou dela, que vem permitir ao governo desviar a competência própria do Tribunal de Contas para a chamada fiscalização prévia. O contrato da SafeBond foi aprovado em minuta e Patrício vinha dizer de início, não vale por ter sido aprovado em minuta por Tribunal de Contas, mas é assim que a lei manda, só depois da minuta ter sido escrutinada, fiscalizada, com base nos 2 critérios obrigatórios do Tribunal de Contas, que é o critério do equilíbrio financeiro e o critério da legalidade. E o contrato da SafeBond passou e o contrato da Tesla não passou. O que quer dizer que o Tribunal de Contas, a única autoridade nesta fase, tirando o Ministério Público, tirando o Governo, vem dizer aquilo que nós sabemos do relatório que todas as pessoas querem desvalorizar. Portanto, Josimar Afonso,
contrariamente ao que diz Arsemir dos Prazeres, eu afirmo como jurista que sou, se quiserem fazer apelo ao argumento ad hominem, ao argumento da autoridade, o contrato tem as cláusulas lesivas. E agora, Patrício vem dizer o seguinte, afinal, o atual primeiro-ministro, por isso é que se compreende, Josimar, lembra-se de eu ter feito um direto a perguntar por que raio é que o primeiro-ministro Ramos vem defender a si próprio, Josimar, às perguntas incómodas que você sempre faz. Você faz perguntas incómodas que não foram respondidas. Está a perceber? E uma destas perguntas incómodas é o que é que, ou como é que, ou por que é que, eu estou a sintetizar, você vai negociar com a Tesla quando todos dizem que há esse, eu vou, não são suas palavras, eu sou um homem sempre muito direto, essa roubalheira nacional. E ele não lhe responde. Mas aí está a resposta que Patrício deu. Ele não responde. Ele vem dizer publicamente que está a sentar-se à mesa com os homens da Tesla, que ele devia ter mandado prender, que ele já devia ter, por ordem interna do governo, feito uma medida administrativa de apreensão dos papéis. E depois, Bano, se o senhor da Tesla acha que se o governo Ramos mandasse por medida administrativa, por decreto administrativo do governo, fechar as portas da tal instalação, tomar conta da maquinaria, sabe o que é que ele tinha que fazer? Não lhe adianta gritar aqui da lei ou bater prato. Ele tinha que ir para os tribunais. Foi o que eu exortei. Vai para o Tribunal de São Tomé. Vai para o Tribunal Internacional se houver cláusulas internacionais, que é para nós termos o direito de chamar. Patrício veio bater com a mão na mesa dizendo que Gabriel roubou o petróleo e estamos a pagar 17 milhões. Zemir vem dizer que nós temos que pagar os 17 milhões, tudo está no contrato. Eu digo que não, Josimar. É muito sério este tema. As cláusulas são nulas, absolutamente nulas. Não foram vistas no Tribunal de Contas, são extremamente lesivas para o nosso território. E há outra coisa que eu estou farto de dizer. Peço expressão, vou já acabar. Follow the money. Quem é o real beneficiário? E mais, doutor Arsemir dos Prazeres, o contrato que eu conheço foi celebrado, assinado, revisto pelos vistos por todas essas pessoas, 3 meses antes da lei que Patrício publicou, a Lei 9 de 2023, ou 2024, segundo diz, que eu ainda não a tenho na minha posse para poder analisar. Portanto, reparem, no próprio relatório, Josimar Afonso, deste contrato, que o São Tomense não gosta de o ler e de o interpretar, eu fiz isso com o Nilson, explicando como é que se tem que ler o contrato, vem dizer o seguinte, que está sujeito à observação e ao cumprimento das leis do território de São Tomé e Príncipe. Diz lá claramente, uma delas é a submissão ao visto do Tribunal de Contas. Porquê? Porque na altura em que foi assinado, estava em vigor a lei que obrigava ao visto prévio do Tribunal de Contas. Mas quando metem a Tesla, por isso é que agora estou a acompanhar alguma coisa, quando o Cravido vem dizer, espera aí, parece-me que há aqui 2 contratos. Lembram-se desta expressão de Cravido? Não sei se foi numa entrevista ao Josimar Afonso. Ele vem dizer isso. Está à vista. O contrato foi assinado com o grupo FB, que não é grupo de direito São Tomense. E tem que explicar como é que aparece a Tesla. Eu sou jurista, tenho uma visão muito clara disto e digo-lhe uma coisa, meu querido Bano. Eu, se fosse Procurador-Geral da República, já tinha posto todos na cadeia. Prisão preventiva. É só o que Obrigado, Carlos Medo. Fica a sua conclusão. Liberato Muniz, também como é que viu para estas declarações sobre a Tesla? Bom, deixa-me dizer que nesse pressuposto eu vou contrariar o Arsemir dos Prazeres, porque é o seguinte, o Patrício Trovoada foi o responsável maior por este contrato. Ele era o primeiro-ministro do 18º governo, a pessoa que promoveu esse contrato. Então, de todas as formas, eu julgo que o que ele tem que fazer, obrigatoriamente, é zelar para que a sua resolução seja a melhor possível. Então, nesse contexto, eu julgo que ele agiu bem, apelando para que ele seja resolvido. Mas, na questão de questionar em relação ao dinheiro, aí o Arsemir Prazeres tem toda a razão, porque dá a impressão que ele ficou mais preocupado naquilo que se tem que entregar ao Tesla do que aquilo que é os benefícios que o país próprio poderia ter. E isto, no meu entender, é mau para São Tomé e Príncipe. Mas em relação ao que o Patrício disse, em relação ao contrato do Tesla, o que mais me preocupou são 2 aspectos que eu julgo fundamentais. Um é que
Não, mas antes disso, outro ponto positivo, e eu sempre o defendi desde a primeira hora, é que os ministros que transitaram do governo do Patrício Trovoada para o governo do Américo Ramos são tidos como pessoas, pelo menos 2 deles, como pessoas que eram muito próximas do antigo primeiro-ministro. Logo, era difícil qualquer santomense normal acreditar que eles não tivessem qualquer conhecimento, independentemente da posição que o Asmiro por esse tempo tomou, que o Patrício manda, que faz tudo o que quer. Mas, no meu entender, era muito difícil que eles não tivessem conhecimento daquilo, quando mais aprovaram a tal resolução, se não me engano, 31 de 2023, no Conselho de Ministros. Então, o que aconteceu? O que eu defendi é que eles deviam ter vindo publicamente há muito tempo dizer a razão porquê deles terem se calado durante o tempo, sabendo que esse contrato era lesivo ao país. Mas vejam só, eles não o fizeram, mas o Patrício não teve pena de ninguém em os expor a todos. Ou seja, toda a gente do ADI, da entourage do governo ou do partido, não são capazes, em nenhuma circunstância, de enfrentar o Patrício Trovoada naquilo que eventualmente esteja errado. E o Patrício Trovoada sente-se totalmente à vontade para os esborrachar e, no momento próprio, os expor da forma mais dramática possível. Porque hoje eu não vejo como é que os elementos do governo do Américo Ramos venham desmentir agora ao Patrício Trovoada. Porque se fosse para o desmentir, eles já o deveriam ter feito há muito mais tempo. E não o fizeram até hoje, o dia em que nós estamos a falar deste contrato novamente, em que só o ministro Garrett teve, pelo menos, a coragem de dizer que havia cláusulas lesivas. Mas, mesmo assim, ele não avançou muito mais em relação a esse aspecto. Então, é para vos dizer que o Patrício Trovoada, quando tem que se defender, ele não está preocupado com quem lhe ajudou ou não ajudou. Ele simplesmente resolve e tenta fazer a sua parte. Isto, eu acho que, se ele o continua a fazer, é porque não há competência suficiente dentro do partido para enfrentar o Patrício Trovoada. Este é um ponto. Agora, em relação a outros 2 pontos, eu julgo que é dramático. É muito mau para São Tomé e Príncipe ouvir um ex-primeiro-ministro dizer ao Raul Caravide, eu depois trato dele. Eu acho que isto é totalmente inadmissível. Em linguagem mais formal, na escola primária, a gente ia a soco. Porque é inadmissível que isso aconteça. Um primeiro-ministro não está autorizado a falar assim de uma pessoa que é da confiança dele. De uma pessoa que ele até nomeou para a segurança do Estado em São Tomé e Príncipe. De uma pessoa que ele colocou no Banco Central. Numa pessoa que ainda era administrador do Banco Central e ele pôs nem mais. De uma alta confiança. Ou seja, é de todo inadmissível. Mas isso só acontece por quê? Porque quem faz parte do trabalho com Patrício Trovoada deixa que ele possa pavonear e dizer tudo o que quer, fazer tudo o que quer, e eles não são capazes de o enfrentar. Eu acho que quando não há contraditório, é muito complicado. Mas, meus senhores, há um ponto que me levou a questionar se nós efetivamente merecemos a independência que nós temos hoje em São Tomé e Príncipe. O Patrício Trovoada, nos últimos 30 anos, foi governo 4 vezes. É a pessoa que mais governou São Tomé e Príncipe. E o Patrício Trovoada disse com todas as letras, se eu estiver errado, o Josimar também ouviu, o do Carlos Semedo e o Asmiro Prazeres, ou mesmo os nossos internatos, podem me desmentir. Ele disse que o negócio dos combustíveis é o negócio mais ruinoso de São Tomé e Príncipe. É o negócio de cada um em São Tomé e Príncipe. Meus senhores, então o senhor foi governo 4 anos, ou 4 vezes. Sabe que este é o problema mais ruinoso do país. Foi buscar 31 milhões emprestados para comprar combustível, para continuar a dar aos santomenses, a cada um em São Tomé e Príncipe, para continuar a fazer o seu negócio e ninguém faz nada. Meus senhores, isso é, de todo, da coisa mais extraordinariamente grave que eu já ouvi de um dirigente. E, veja só, já há informações há muito tempo
e ele confirmou agora na sua entrevista que os combustíveis que até vendem nas bombas de gasolina são combustíveis da EMAI. Meus senhores, então eu pergunto, quais são os benefícios que ele próprio, primeiro-ministro Patrício Trovoada, teve nos negócios do petróleo, dos combustíveis em São Tomé e Príncipe? Quais são os rendimentos que outros primeiros ministros, outros ministros das finanças, outros ministros de infraestruturas, outros ministros, todos os ministros têm tido com o negócio de combustível em São Tomé e Príncipe? Então, Ministério Público, se há uma coisa que, nisto sim, ninguém pode mais abrir mão, é que o Ministério Público resolva este problema e enquadre no rigor da lei todos aqueles que têm roubado São Tomé e Príncipe. Foi isso que o primeiro-ministro disse. O negócio dos combustíveis é um negócio ruinoso de cada um dos negócios mal feitos em São Tomé e Príncipe. E, meus senhores, é onde nós gastamos mais divisa em São Tomé e Príncipe. É precisamente para comprar combustível, que, afinal de contas, serve para grandes negócios. E eu pergunto, sou ex-primeiro-ministro e sou primeiro-ministro atual, presidente da República. Será que os 17 milhões que foram comprados dos combustíveis, que foi entregue à Tesla nos últimos tempos, serviu ele na totalidade para produzir a energia que São Tomé e Príncipe comprou? Ou metade dela foi usada novamente para outros negócios? Porque a partir daí, todos nós temos que questionar que, afinal de contas, em São Tomé e Príncipe, nós não temos dirigentes sérios, porque, afinal de contas, aproveitam de tudo para fazer seus negócios. Josimar, se esse problema não for esclarecido com urgência em São Tomé e Príncipe, porque todos os anos nós gastamos milhões a comprar combustível, então, verdadeiramente, devemos fechar a porta. Obrigado, Liberato Muniz, por esta análise também sobre o contrato da Tesla. Arzimiro, parece-me que está a pedir a palavra, é isso? Curto, dois aspectos. Uma para contrariar, ter uma opinião diferente do Dr. Carlos Semedo. Dr. Carlos Semedo, eu compreendo a sua visão como advogado que defende empresas, etc. Mas eu estou a falar com homem de Estado. Quando você está nas vestes de homem de Estado, você não pode ter esse tipo de atitude. Nós precisamos do setor privado como quem precisa de água para o nosso próprio corpo. E não podemos dar sinais de maus traços, entre aspas, para o setor privado, como exemplo para os afugentar. Portanto, o Tesla, seja, como vocês estão a dizer, se é do Patrício ou não do Patrício, seja o que for, é uma empresa privada. E ela veio propor um negócio ao país. Nós é que aceitamos. Por isso assinamos com eles um contrato. Por isso, quem está agora a achar que o contrato foi ruinoso, está agora a dirigir e tem os comandos de destino do país, é que tem que tomar uma atitude de Estado. E a primeira atitude do Estado é defender o patrimônio do Estado. O que é o patrimônio do Estado? É a face do país. Eu não posso dar um exemplo ruinoso de mandar prender, mandar fazer não sei o quê, gente que não tem nada a ver com isso, que vieram fazer seus negócios, e depois tratar do resto. Não, eu tenho que separar as coisas. Eu vou tratar, do ponto de vista legal e judicial, aqueles responsáveis pelo contrato ruinoso. Isso é outra coisa. O Ministério Público tem que tomar conta disso. Mas a outra coisa é relacionar-me com o setor privado. E dizer, atenção, isso aqui, da maneira como está, infelizmente, não nos interessa. Nós, enquanto detentores do Estado, não nos interessa, mas fiquem calmos que os vossos interesses vão estar salvaguardados. O que eu quero negociar convosco é como eu posso pagar o que está contratualmente aceito. Eu devo os quantos? 17 milhões, pronto. Eu quero parar com isto por aqui, se é que vocês não querem renegociar as bases de contrato, das partes de contrato lesivas ao Estado, fiquemos por aqui, mas nós vamos ter a responsabilidade do Estado de pagar o que vos devo. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria referir é em relação àquilo que disse o Patrício, que prova mais uma vez que o Patrício tem alguma relação, ainda que seja de amizade, com essa gente. Ele refere que... escapou-me. Ele refere que tem a ver com a parte dos combustíveis. Ele dizia que como é possível se aventar a hipótese que os homens não davam a quantidade de megas que foi proposto, os 10 megas, se a própria EMAI
é que fugiu a essa responsabilidade. Começou a produzir mais para não pedir à Tesla o montante que eles iam produzir. Quer dizer, mais uma vez, ele se põe do lado dos homens, não no sentido do Estado. Ele devia dizer, pelo contrário, os nossos técnicos conseguiram produzir mais combustível ao ponto de poder dizer depois aos homens da Tesla, olha, infelizmente nós já não precisamos dos vossos serviços porque já estamos a produzir tanto. Não, Paulo Patrício, isso foi uma razão negativa da EMAI produzir o suficiente para evitar que a Tesla produzisse os 10 megas. Repara que ele não disse aquilo que disse no relatório do Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas dizia que eles não tinham capacidade de produzir. Não tinham capacidade. O que o Patrício disse, não, eles tinham capacidade. Eles só não produziram porque a AMAI, por outras vias, produziu o suficiente. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.